Boa tarde, pessoal. Queria fazer um vídeo aqui para mostrar para as pessoas que ainda estão iludidas com esse governo de que elas não sabem um pouco, nem um terço do que acontece verdadeiramente no nosso país, muito menos no mundo, através desses ditos santinhos, partidos políticos e esses próprios políticos que representam esses partidos, que são todos comunistas. Uns mais extremos, outros comunistas menos extremos, mas todos eles obedecem a um comando superior acima dele. E aqui irei ler um livro que um sacerdote da Igreja Católica, de nome Padre Valdir Rose, um digno sacerdote, ele próprio denuncia a ação dessas pessoas, a influência da maçonaria e do comunismo se infiltrando dentro da igreja e de todas as instituições. Isso não vem de agora. Isso foi na época, lá atrás, em 80 e pouco, muito antes da gente. Olha quantos anos já tem para trás. Então irei ler um livro aqui, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Diz o seguinte: o tema é os protagonistas desta cena macabra. Para dar aos leitores maior facilidade de compreensão do enredo dessa história, vamos apresentar os protagonistas que sobem à ribalta. Evidentemente, não vamos aqui nos aprofundar na apresentação das forças que atuam por trás dos bastidores. Prestar atenção, pessoal? Bastarão algumas pinceladas. É uma questão de tática ou de estratégia. Primeiro vamos destacar os braços do povo inimigo, um por um, para depois atacar a cabeça, quando essa já carecer de meios de locomoção, quando for uma cabeça sem corpo. Limitar-nos-emos a três figuras: Dom Adriano Hipólito e sua diocese comunista. Diocese, um bispo comunista. Padre José Beste, o doador, um digno padre. E o Instituto Estrela Missionária, o antagonista. Dom Adriano Hipólito e sua diocese comunista. Um congresso comunista internacional realizado em Praga chegou à conclusão de que a única via para maximizar a América Latina seria através da Igreja Católica. Olha só a infiltração na igreja. A partir da década de 1940, os comunistas acionaram um programa completo de ação, especialmente no Brasil, para aos poucos substituir a cruz de Jesus Cristo pela foice e o martelo de Karl Marx. Infiltraram a ação católica e introduziram quantidade de jovens marxistas nos seminários, os quais se tornaram padres e muitos deles hoje são bispos ou até cardeais. E assim, infiltrando pessoas, infiltraram as ideias e mais ideias, ao ponto de que a igreja ser um organismo intoxicado, à beira de um verdadeiro colapso, de uma paralisia completa, resultante de total intoxicação ideológica. E através da destruição da Igreja Católica, assim infiltrada, tristemente dominada, robotizada, sonham as forças ocultas que são o comunismo, a maçonaria e o judaísmo poder instaurar, abre aspas, a nova ordem social, fecha aspas, na qual os judeus dominarão todos os povos. Prestaram atenção? Vamos dar continuidade. As forças ocultas encontraram no Brasil a matéria-prima mais apta para realizar tão diabólicos planos. Figura de dantesco realce nessa maquiavélica promoção é o bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito.
figura-chave atuando para os comunistas. Vocês que se iludem com o governo ainda. Adriano nasceu em Aracaju, Sergipe, em 18 de 1 de 1918. Entrou na Ordem dos Frades Menores, ou os franciscanos. Seus antepassados vêm da Calábria, região italiana fortemente marcada pela carbonária, ramo da maçonaria, que se serve justamente do chamado, abre aspas, caráter calabres, fecha aspas, para promover muitas maldades. Ordenou-se padre dia 18 de 10 de 1942. Ocupou vários cargos na ordem. Trabalhou vários anos no seminário franciscano de Iapuarana, Campina Grande, Paraíba, onde fundou, em 1959, um folheto vocacional, abre aspas, mais vocações, fecha aspas, através do qual começou a projetar seu nome. João XXIII, o diabólico papa comunista maçom, promotor da infiltração judaica na igreja, nomeou o bispo auxiliar de Salvador. Na Bahia, dia 22 de 11 de 1962. Foi sagrado bispo, dia 17 de 2 de 1963. Seu brasão trazia foice e o martelo, este disfarçado no cabo da foice. Pois onde já se viu cabo de foice entrelaçado com tal instrumento? Ó, para vocês darem uma olhada. A foice e o martelo. Viu? Dando continuidade. Seria demasiado comprometedor entender todos os elementos do martelo. O disfarce era indispensável para poder agir mais livremente. Olha como é que eles são sutis. E o seu lema, Mit Domini Operarius, enviai, Senhor, operários. Sim, Adriano queria operários comunistas na igreja para consumar a dominação sionista. E para esse fim, de duas melhores energias episcopais, promovendo e formando numerosas vocações comunistas para destruir a igreja. No dia 28 de 8 de 1966, foi transferido para Nova Iguaçu. Abre aspas, como ele dizia, a sofrida Nova Iguaçu. Baixada Fluminense. Fecha aspas. Como ele gosta de dizer. E com razão. O estado do Rio, pois com sua vinda, mais devia sofrer. Esse, abre aspas, povo sofrido, fecha aspas. E aqui permanece Adriano hipócrita, pois é um hipócrita mesmo, robô central desta fase decisiva da infiltração comunista na igreja. Suas obras mais importantes, seu autossequestro, forjou o próprio sequestro, em 1976, que o projetou mundialmente como pseudo-mártir, valendo-lhe até o título de Dr. Honoris Causa da Universidade Alemã de Tübingen. A explosão de uma bomba na Catedral de Santo Antônio para consagrá-lo como bispo defensor dos pobres. A construção e organização do Centro de Formação Comunista de Moquetá. Viu? Um colégio comunista. A edificação do Muro da Vergonha em Belfort Roxo. Com a simulação da, abre aspas, bomba, fecha aspas. Dom Adriano Hipólito é comunista e maçom.
Foi até homenageado pela loja da maçonaria de Nova Iguaçu. E essa homenagem maçônica é o mais eloquente testemunho de suas obras pérfidas ou péssimas. Adriano trabalha como bispo a serviço do comunismo. O comunismo ateu marxista, essa bosta que está instalada no nosso país, ou materialista, é uma ideologia inventada no século passado pelo judeu alemão Karl Marx, a serviço, pois, da maçonaria e do sionismo, como instrumento da projetada dominação mundial. A essência dessa ideologia consiste em negar a Deus e toda a espiritualidade, admitindo tão somente a realidade da matéria. Não é isso que esses bostas pregam nas escolas e tudo? Afirma que a religião é o ópio do povo, que aliena os homens de seus verdadeiros problemas. Percebe a inversão de valores? Não é a igreja que faz isso, é o governo. E substitui a religião pela política de Deus. Substitui a religião pela política, melhor dizendo, corrigindo. E Deus substitui pelo homem. Não é isso que eles falam? Faz você, cristão, negar as leis de Deus e obedecer a Ele. Umas leis que vêm do fundo do inferno. Como força motriz da história, coloca o fator econômico. Tudo deles é economia. Economia. Por não admitir o espírito, nega no homem a alma. Isso é um comunista. Todos os comunistas fazem isso. E sua espiritualidade, e reduzindo-o a uma peça de produzir. Você é escravo do governo, a serviço do Estado, que ocupa o lugar de Deus. Vocês que leem a Bíblia, já viu em Apocalipse? O que quer se assentar no lugar de Deus, querendo ser Deus? Portanto, massacra toda e qualquer personalidade, massificando os seres humanos, propiciando assim a plena dominação judaica do mundo. Se Deus não existe, não existe também a verdade. Verdade para eles, para os comunistas, olha só o que é verdade para eles. É tudo aquilo que interessa no momento, para beneficiar o partido, o governo. E tudo quanto serve ao triunfo do comunismo. Isso é verdade para um comunista. Pô. Verdade para ele não é Cristo. Portanto, a verdade não é objetiva. É circunstancial para eles. Sendo assim, o fim justifica os meios. Ou seja, todos os meios apropriados ao triunfo da ideologia marxista comunista são válidos. O fim justifica os meios desde que exalte o comunismo para eles. Mas se for em favor de Deus, não, esse pensamento é retrógrado, esse pensamento é arcaico. É assim que esses desgraçados agem. Consequentemente, deixa eu encerrar o vídeo e depois eu continuo.